Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa aqui especial a respeito das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, esses desdobramentos que aconteceram nesses últimos dias e agora culminaram num conflito um pouco mais aberto. Eu sou Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, e tenho hoje comigo para essa conversa 3 economistas do meu time, Constantin Jankson, está aqui na tela de vocês. Ele é um dos analistas responsáveis por economia global aqui no time. Fabiana Datri, outra analista também responsável pela área internacional e bastante experiente nos temas da China, nessa relação importante com a Rússia. E a Miriam Basti, que está aqui para falar um pouco das implicações para o Brasil. Então, a nossa conversa vai se dividir em 3 grandes blocos. Primeiro, o Constantin vai falar um pouco a respeito dos condicionantes históricos que levaram a esse momento que a gente tem vivido. A Fabiana vai tratar um pouco das implicações para as commodities globais, para a relação Rússia-China e um pouco dos impactos na economia global. E eu e a Miriam terminamos aqui falando dos impactos sobre o Brasil. Eu espero que essa seja uma conversa interessante para você, um momento difícil da economia global, dessas tensões que a gente tem visto, mas vamos tentar aqui trazer a informação mais precisa para vocês, e esse vai ser um papo contínuo, até porque os desdobramentos estão acontecendo enquanto nós, literalmente, conversamos aqui com vocês. Então, sejam muito bem-vindos, Cons, Miriam, vou chamar o Constantin de Cons aqui, Miriam e Fabiana, por favor. Cons, conta para a gente um pouco de qual que é o entorno histórico do que está acontecendo hoje entre Rússia e Ucrânia, você que acompanha tão de perto esses assuntos, como que é um pouco da geopolítica. Vale alertar, somos todos economistas, não somos especialistas em geopolítica aqui, então vamos nos aventurar um pouquinho aqui nessa seara, mas o Cons tem alguns recados para passar para vocês a respeito dos condicionantes e o que ele acha que pode vir como próximos passos, as sanções. Enfim, Cons, por favor, com você. Oi, Fernando. Olá, pessoal. Obrigado. A situação na Rússia tem evoluído há várias semanas, né? Acho que não dá para dizer que a invasão da Rússia foi uma surpresa, né? Estados Unidos, Europa, eles têm meio que antecipado, até tem sido um pouco uma parte da estratégia para tentar evitar a invasão, antecipar, olha, a Rússia pode estar pronta para invadir, as fotos por satélite demonstram o posicionamento das tropas que sugere que um ataque pode ser iminente, mas acho que antes de a gente entrar nesse tipo de detalhes sobre a situação hoje, vale a pena discorrer um pouco sobre a evolução, o que nos levou a esse ponto. Eu acho que tem muito a ver com os anseios da Rússia de ter uma região ao redor das suas fronteiras, especialmente ao redor da fronteira ocidental e ao sul, sem presença de tropas ocidentais, né? Então isso já é uma coisa muito antiga. Depois da Segunda Guerra, na Conferência de Yalta, concordou-se que a Rússia teria domínio sobre os antigos países do Pacto de Varsóvia, né? Então criou-se essas áreas, esses baluartes ao redor da União Soviética. Depois, com a queda do muro e o fim dos vários regimes comunistas na região, né? Esses países foram se juntando à União Europeia, foram se juntando à OTAN, né? E aquela sensação, acho que da Rússia, aquele desconforto russo foi aumentando, né? Ao ponto que já não é de hoje que eles têm sinalizado que eles não querem de forma alguma que a Ucrânia, que outros países fronteiriços com a Rússia se juntem com a OTAN. A evolução, enfim, nessas últimas semanas, acho que parece ter sido talvez uma nova estratégia perseguida a Rússia para tentar forçar essa discussão. Então, ao longo de todas essas negociações diplomáticas que a gente teve nessas últimas semanas, a postura da Rússia sempre foi essa: olha, ok, vamos conversar, mas tem que ser o abandono por parte da Ucrânia e do Ocidente de uma futura entrada da Ucrânia na OTAN. E isso, do ponto de vista do Ocidente, também não era possível concordar, porque, enfim, o Ocidente sempre sempre seguiu a linha de que cada país tem o direito soberano de perseguir a estratégia de defesa própria, né? E na Constituição da Ucrânia diz que um dos objetivos do país é se juntar à OTAN, né? Então ficou essa situação que acabou levando ontem à noite para essa invasão. E aí você trouxe um tema até hoje nas nossas conversas de manhã, né? Tem ali as fronteiras com a Hungria, a Romênia, a Polônia, que são, né, os países, quer dizer, que são membros ali da OTAN, que é onde eventualmente tem chance do conflito escalar. Porque, pelo que você está descrevendo, parece uma estratégia da Rússia de forçar
uma negociação, chamar a mesa para negociação, para que a Ucrânia não faça parte da OTAN. Então, essa parece a estratégia dos olhos de hoje. Ninguém, né, consegue prever os próximos passos do Putin, mas essa parece a estratégia. Agora, tem zonas ali, países que já são membros da OTAN, para onde eventualmente o conflito pode escalar, né? Acho que esse é o risco que a gente ainda corre olhando para frente. E eu queria, primeiro, ver se você concorda com isso, se essa é a sua avaliação, e dois, entender um pouquinho como você acha que o Ocidente vai responder. Então, se você acha que é plausível pensar na Ucrânia se juntando definitivamente à OTAN, e dois, ou se a estratégia é uma estratégia só de sanções agora e não de uma guerra militar mais aberta, né? Em relação ao ponto sobre a Ucrânia se juntar à OTAN, né, também não depende só dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos talvez seja a principal potência da OTAN, né, mas as decisões da OTAN precisam ser por unanimidade. E acho que, certamente, dada toda a circunstância hoje, acho que não há muito apetite para trazer a OTAN para dentro do tratado, né, porque desde das primeiras etapas dessa crise, houve uma sinalização muito clara de que não havia disposição de enviar tropas para combater numa defesa da Ucrânia em caso de eventual invasão. Tá? E respondendo à tua outra pergunta, né, essa mesma sinalização nunca foi dada, e pelo contrário, sempre foi feita aquela linha na areia, olha, vamos defender os países membros da OTAN conforme as nossas obrigações por tratado. Tá? Tanto é que nessas últimas semanas, né, os Estados Unidos têm até aumentado, têm enviado cada vez mais tropas para os países da OTAN que estão na região, países bálticos, Polônia, Hungria, exatamente para sinalizar, olha, não cruze essas fronteiras, porque aí sim vamos terminar num conflito bélico. E se a gente prestar atenção nos discursos do Vladimir Putin, né, do líder da Rússia, em momento algum falou-se em conflito, falou-se em invasão desses países da OTAN. Então, acho que, olhando por hoje, acho que esse risco ainda é baixo. Tá? Mas, enfim, é uma situação de conflito que a gente precisa ficar acompanhando passo a passo como as coisas vão acontecendo. Então, talvez me antecipando um ponto, acho que um dos possíveis riscos que a gente pode ver ao longo das próximas semanas, né, e que ainda tem se falado pouco, né, é a possibilidade de ter refugiados, né, ou seja, se esse conflito escala, você começa a ter refugiados entrando pelos países da Europa central, né, e isso criando toda a sorte de problemas políticos. Então esse acho que vai ser um tema que a gente vai ter que acompanhar de perto. Além, evidente, de efeitos não planejados, né? Eventuais acidentes, como infelizmente se fala, acidentes de guerra, algum movimento separatista que possa atingir algum alvo do Ocidente, que eventualmente escale a tensão. Perfeito. Só para a gente terminar de fato, sanções, o que você espera aí do ponto de vista de sanções? Isso está desenrolando enquanto a gente conversa aqui. Qual que é o grau que você tem visto? E aí eu já passo para a Fabiana, por favor. Tem se falado bastante em limitar o acesso dos bancos russos ao sistema de pagamentos internacional, então pode ser que sanções venham nessa direção, né? E fala-se em limitar a capacidade de aliados políticos, e, enfim, de pessoas próximas ao Putin, de transacionarem com o Ocidente, então, tanto na física quanto as empresas dessas pessoas, né? Mas acho que aí a gente vai ter que esperar para o detalhamento das sanções mesmo. O anúncio formal, né? Obrigado, Consul. Fabiana, conta para a gente um pouquinho o que a Ucrânia produz, o que a Rússia produz do ponto de vista de relevância das commodities globais, como que é a relação entre a Europa e Rússia, Ucrânia nessas commodities e né, então um pouco o que você espera como riscos para esses preços e impactos para a economia global e, por fim, a gente vai falar, talvez divida no outro bloco, mas qual que é o papel da China nessa discussão toda? Então, por favor, Fabiana. Olá, Fernando. Olá a todos. Vamos lá. Enquanto os eventos acontecem, vamos aos dados. Né? De certo modo, temos mapeada a exposição da Rússia e Ucrânia à economia global e ela se concentra principalmente em grãos, em insumos energéticos e alguns metais, né? A maioria deles metais, inclusive preciosos. Do ponto de vista de grãos, Ucrânia principalmente, mas Rússia também, são fortes produtoras de milho, respondem por cerca de 20% da produção mundial de milho e trigo.
e respondem ao redor de 15% da produção de trigo no mundo. Ou seja, desse ponto de vista, são extremamente relevantes quando nós pensamos em toda a cadeia alimentar. Do ponto de vista energético, elas se concentram em petróleo, e aí, basicamente, a Rússia que é produtora. A Ucrânia, em alguma medida, entra como logística de distribuição desses insumos. Mas hoje a Rússia responde por algo como 10% da produção mundial de petróleo e 20% da produção mundial de gás natural. E alguns insumos metálicos, como alumínio, níquel e paládio, a Rússia também é bastante relevante. Então, isso é o que a gente tem mapeado do ponto de vista de matérias-primas de commodities. Somado a isso, existem relações mais estreitas com algumas regiões. E aqui eu destaco a relação com a Europa, e aí principalmente na distribuição de combustíveis. A Europa depende dos combustíveis, seja o petróleo e principalmente do gás natural vindo da Rússia, e esse gás natural é insumo para a produção industrial, é insumo para as famílias, para a parte de aquecimento e calefação, entre outros usos como a geração de energia secundária, né? Usa-se o gás natural como insumo. E o petróleo faz toda parte da distribuição global dessa matéria-prima. E aí, portanto, no mapeamento de exposição, a Europa hoje é a região mais fragilizada do ponto de vista dessa tensão, caso os suprimentos, caso esses produtos não sejam escoados para a Europa. Somado a isso, como você já trouxe, tem uma exposição ligada à China, uma exposição além da questão econômica, uma aliança, um alinhamento, melhor dizendo, com a China. E nesse sentido, o posicionamento por hora da China é de observação e não entrou no front, não entrou na negociação em si. Parece-nos que essa vai ser a estratégia adotada por Pequim, diferentemente da OTAN, que entra com um papel completamente diferente nas negociações e nas sanções. A China apoia, mas, de certo modo, à distância, sem se envolver diretamente, porque a China entende da sua política externa que ela não interfere em questões locais, e ela entende que esse é um conflito localizado por hora, pelo menos, entre Ucrânia e Rússia, mas ela não se opõe pela Rússia ser, de certo modo, alinhada a ela e, naturalmente, a China não alinhada necessariamente com os demais países hoje que se opõem a essa questão, os países da OTAN. Então, esse é um arranjo. Num cenário em que sanções efetivas do ponto de vista de insumos aconteçam, ou seja, a Rússia não possa exportar óleo, petróleo e gás natural para os países do Ocidente, a China seria uma candidata a se aproveitar dessa situação. Tem um outro impacto do ponto de vista de mercados, que é o que a Rússia pode fazer como sanção, caso essas sanções que o Constantin já comentou sejam efetivadas. E nós sabemos a exposição hoje das reservas estrangeiras russas, concentradas em dólar e euro, principalmente, e em ouro, ou seja, movimentos de realocação, em grande medida como retaliação ao Ocidente, poderiam levar a uma demanda de moedas alternativas para recompor ou reponderar as suas reservas, né? São movimentos que a gente tem que ter mapeados, ainda que não pareçam no radar de curto prazo, né? Então, mapeando, Rússia e Ucrânia são extremamente relevantes para esses mercados que aqui comentamos. Perfeito. Quer dizer, acho que você trouxe um recado super importante. Se eu entendi bem do seu ponto, a China, a relação da China com a Rússia, ainda que seja uma relação de certo distanciamento essa altura da China em relação ao conflito direto, mas não deixa de ser um certo desvio eventual das sanções. Quer dizer, as sanções que eventualmente o Ocidente possa impor à Rússia, elas vão ser menos eficazes hoje do que eram no passado, porque tem a China como um parceiro relevante, certo? Acho que foi esse um pouco o recado. Fabiano, eu queria emendar, e depois se quiser comentar isso, fique à vontade, mas só um ponto final para você. Bom, o universo de commodities agrícolas, metálicas e energéticos já estava muito pressionado antes do conflito, certo? A gente já via a demanda rodando acima da oferta. Você diria que esse conflito tende a agravar a situação de preços dos grãos, das metálicas né, o mais óbvio, petróleo e gás já estão respondendo. Então, você diria que tem mais inflação no mundo por vir? E se tiver, qual é a consequência de ter mais inflação no mundo diante desse conflito que a gente está vivendo?
Vamos lá, Fernando, seu ponto é extremamente relevante. Só voltando à questão da China, é exatamente isso. O peso hoje da China na demanda mundial é relevante, ou seja, se a Rússia não tiver, por exemplo, a Alemanha para comprar o gás, a China estará lá bem posicionada. Mas indo à questão do ponto de partida, nós iniciamos esse ano com preços bastante pressionados. A questão do suprimento energético na Europa, em especial na Alemanha, já vinha grave. Os preços de gás natural já estavam bastante pressionados. A gente sabe que a questão do fornecimento de gás para a Rússia, para a Alemanha, naquele gasoduto que está pronto, mas não em operação, o Nord Stream 2, já estava em pauta. Então, o ponto de partida é bem mais desconfortável do que em outros momentos quando a gente tenta comparar. Então, na nossa visão, os preços de commodities tendem, no mínimo, a seguir pressionados, mas não dá para descartar por hora o preço do petróleo escalando, indo para patamares muito superiores ao que nós temos hoje. Então, apenas um exercício. Se, por exemplo, o preço do petróleo, que estava até pouco tempo atrás, ao redor de $75 o barril, vai para $150 o barril. Isso, as estimativas apontam que contrata uma inflação global de 1,5, 2 pontos acima. Então, uma inflação que está 8 vai buscar 10. Dado o efeito do preço do petróleo nas cadeias e no custo de produção da grande maioria dos países. Então, o cenário inflacionário nos parece que ele é agravado e mais, imaginando que o desfecho dessa tensão seja rápido e que vidas sejam salvas e que a gente em breve vire essa página e que não haja uma escalada, certamente o ponto final ele é de muito mais tensão do que anteriormente. Ou seja, a situação de Rússia e eventual aliança com China versus o Ocidente mantém os mercados muito mais tensionados, isso faz com que tenha um prêmio sobre esses mercados. Isso vale também para o mercado de grãos, que está também bastante pressionado. O ano passado foi um ano de preços elevados e esse ano também. Então, acho que não há muita dúvida de que o cenário de inflação, que já era delicado e complexo, fica mais ainda. Eu quero aqui abordar duas consequências desse cenário. Uma é o que acontece para preços de moedas. É natural que em momentos de tensão, de incerteza, de cautela, buscam-se ativos mais seguros. Nesse sentido, o ouro tem sido um preço de ativo bastante demandado, e o dólar voltou a se fortalecer e deixa uma questão aqui em aberto, como os bancos centrais vão reagir no momento em que tem inflação elevada, mas que existem muitas incertezas, E vamos lembrar que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, está à beira de tomar a decisão da sua alta de juros. Então, do ponto de vista de preços de mercados, é um momento também bastante delicado em que os preços estão muito vulneráveis. E, por fim, vale lembrar que momentos de tensões, momentos de alta de inflação, eles são ruins para crescimento. Então, somado a um cenário de inflação mais elevada, devemos ter em mente que isso traz riscos de baixa para o crescimento mundial, lembrando que estávamos saindo de 2 anos praticamente de pandemia, ou seja, havia o espaço para uma recuperação, ainda há o espaço, mas o choque de uma tensão como essa contagia a economia através de confiança, piora das condições financeiras, o aumento do custo do petróleo é custo. Ele limita crescimento, ele compromete o poder de compra das famílias. Então, repare que o arranjo que essas tensões se contextualizam hoje não é um arranjo nem um pouco confortável, e que acentua os desafios do ponto de vista de crescimento, de política fiscal, inclusive, caso essas tensões escalem, aumentam os desafios para a inflação e, naturalmente, para a política monetária, a taxa de juros de todos os países. Um momento de bastante cautela e que, por hora, o que nos cabe é fazer esses cenários, os choques, e que eles são significativos. Acho que você trouxe 2 pontos super importantes. O Fed vai ter um dilema, Fabiana? O Fed ele tem que combater essa inflação, quer dizer, e pelo que você descreveu, pode ser que a inflação está em 7,5% nos Estados Unidos, talvez vá a 8, 8,5%, 9%, quer dizer, dependendo de onde parar o petróleo. E aí, ao mesmo tempo em que ele precisa combater, pode ter uma desaceleração importante da renda disponível pelos custos, isso vai ser um desafio grande. Vale lembrar, os bancos centrais não costumam reagir a esses choques quando a inflação está muito baixa. A inflação nos Estados Unidos, quando estava em 1%, um choque dessa magnitude não incomodaria o Fed.
mas com a inflação de repente indo acima de 8, né, certamente vai ser um desafio. E outro é o tema da busca por ativos reais versus nominais. Eu vou trazer um pouquinho desse assunto também aqui no final. Obrigado, viu, Fabiana? Daqui a pouco eu volto com você com o Consta também. Miriam, e o Brasil? Como é que você acha que o Brasil, ou quais são as consequências desse cenário que você enxerga para o Brasil? Como a gente pode enfrentar essa situação aqui nos próximos meses? Obrigado. Obrigada, olá a todos. São vários efeitos possíveis aqui no Brasil. Essa alta de commodities que a Fabiana estava falando, né, agora há pouco, vai ter um impacto relevante aqui dentro também. Acho que o primeiro efeito que a gente pode citar é a alta do petróleo. Hoje, né, o barril chegou a superar os $100. Como a gente sabe, os preços internos de combustíveis, eles são reajustados para refletir essa paridade com os preços internacionais em reais. Então, se a gente tem essa alta lá fora, isso vai acabar pressionando os preços aqui dentro também, tá? Além disso, os preços dos grãos, já comentamos, né? São regiões importantes, produtoras, exportadoras de grãos. Preços de grãos, os fertilizantes, a gente teve a Rússia há algumas semanas decidindo que não ia exportar todos os fertilizantes que ela produz. Essa combinação também afeta o preço doméstico. E afeta, além dos preços atuais, afeta a nossa capacidade de entregar uma boa safra futura, dependendo de quanto tempo essas restrições vão perdurar, né? E que tipo de restrição ainda pode surgir no cenário. A gente tem que lembrar que internamente nós já estamos enfrentando um aumento relevante de preços agrícolas, não é que agora a gente vai incorporar um choque, a gente já vem sofrendo com isso. A gente teve seca no começo desse ano, afetou a região sul, a gente teve quebra de algumas safras, soja, milho, feijão, e agora a gente tem uma nova elevação de preços internacionais, é mais um fator de alta nesse curto prazo. E quando a gente fala de grãos, né, não são só os grãos, eles entram na cadeia de produção de praticamente todos os produtos alimentícios, inclusive na pecuária, né, como ração. Então, a gente já estava sofrendo com uma inflação acima de 10%, ela vai continuar acima de 10% nesse primeiro trimestre, e esses novos choques deixam a desinflação mais difícil, né? Uma desinflação vai acontecer, mas ela deve ser mais lenta e um pouco mais demorada enquanto a gente vai incorporando e digerindo todas essas novas informações. Um outro ponto importante, que também teve ali um pouco na fala da Fabiana, é que a primeira reação a esses eventos é uma aversão ao risco, né? E aí, como todas as moedas emergentes, a nossa moeda também sofreu, também está se desvalorizando hoje. Isso vai reforçar esse vetor altista que vem dos produtos importados. Uma coisa não vai compensar a outra, como em geral acontece. Você tem alta do preço em dólar e também do real, tá? Bom, com essa inflação mais alta e novos choques acontecendo, acho que a pergunta natural é o que o Banco Central vai fazer. Você já comentou, né, Fernando? Em geral, a teoria diz que o Banco Central não deve reagir a choques, né? Ele deve reagir somente aos efeitos secundários desses choques, se e quando eles acontecerem. O fato é que a gente já está com uma inflação num nível muito alto, mais de 10%, e ela está bastante disseminada, a gente já tem efeitos secundários sendo observado hoje, dos choques lá de trás. Então, é possível sim que o nosso Banco Central mantenha uma postura muito cautelosa com a inflação, justamente nesse receio de como, quando, em que intensidade vai acontecer a desinflação. A gente está bem distante do centro da meta, então é possível que o nosso Banco Central vá por um caminho mais contracionista por mais tempo, mantendo essa postura cautelosa. Eu queria terminar falando de alguns atenuantes. Nessas últimas semanas, a gente viu a nossa moeda tendo um desempenho muito forte, né? Era até um desafio, né, que todos os economistas estavam enfrentando, como explicar esse fortalecimento tão forte, tão grande do real. A gente tem alguns elementos que explicam esse fortalecimento. Um o Banco Central já estava fazendo um grande ajuste de juros. E segundo é que nós temos fundamentos externos muito bons, né, assim, sólidos. Já faz um tempo que isso é verdade, esse ano continua sendo verdade. Então, a gente está vendo uma crise, uma possível nova crise global, mas nós estamos com a nossa solvência preservada do ponto de vista de contas externas. Mesmo as nossas contas públicas, elas não são excelentes, a gente tem 84% de dívida pública, mas o Tesouro tem caixa para navegar há 8 meses sem fazer novas emissões. Nós não temos um problema de solvência, né? Nós temos problemas estruturais, mas não de solvência. E mesmo as empresas não estão alavancadas hoje. Então, nós temos condições de enfrentar um pouco melhor esses novos balanços que vêm do setor externo, tá? E acho que uma
uma pequena prova disso aconteceu nas últimas semanas, enquanto a gente já estava tendo essas discussões se aquecendo, como o Constantino falou, já faz algumas semanas que a gente tem comentado sobre os riscos, Rússia e Ucrânia, a gente ainda assim teve um bom desempenho da moeda. Hoje é um dia diferente, é o auge, a gente está reagindo como as outras moedas de emergência, é um momento de aversão a risco, mas a gente tem esses atenuantes para pensar também o cenário daqui para frente. Perfeito, Miriam. Acho que você trouxe um ponto super relevante, que é essa distinção entre solvência e sustentabilidade, né? De fato, você marcou. O Brasil tem sim um problema de sustentabilidade da dívida pública, é uma dívida alta, comparada com os emergentes, é muito elevada, né? Isso vai requerer medidas de ajuste em 2023, 2024, é um tema que a gente tem monitorado e falado com os nossos clientes, com os nossos interlocutores, mas não ter um problema de solvência nesse instante do balanço corporativo das empresas, das contas externas, ou mesmo, né, da rolagem da dívida pública, provavelmente permite que a gente consiga atravessar essa crise sem um grande impacto, né, nos preços de ativos, como teriam acontecido em outros momentos em que a solvência no Brasil era um tema. Então, muito importante. Para fechar, Miriam, você espera algum impacto significativo sobre crescimento econômico neste ano, né, do que está acontecendo? Eu colocaria aí no balanço também, quer dizer, pode ser que venham medidas como liberação de fundos de garantia, a gente tem ouvido falar, os governos regionais eventualmente gastando mais. Você acha que tem risco de ter um impacto severo no PIB, pelo menos de 22, porque a gente enxerga hoje, né, do conflito? Claro, se o conflito for mais amplo, acho que a discussão muda um pouco, né? Como é que você vê esse quadro de atividade? Do que a gente está vendo hoje, não me parece que a gente vai ter um grande impacto negativo de crescimento, tá? Justamente, a gente tem, na verdade, a gente tem visto o oposto acontecer, a gente tem sido surpreendido positivamente com os resultados de crescimento de mercado de trabalho, agora a possível liberação de FGTS, que também traz um estímulo adicional, como você comentou, os estados têm caixa, então a gente estava vendo, na verdade, sinais de crescimento mais resiliente, tá? Nós não somos tão afetados, né, diretamente pela Rússia, um pouco diferente se tivesse acontecendo algum problema maior com a China, por exemplo, ou com os Estados Unidos, são parceiros mais relevantes para a gente. Então, a gente é afetado mais indiretamente. Se tiver uma grande desaceleração de crescimento mundial, aí a gente vai estar exposto um pouco mais. Mas, nesse primeiro momento, os tipos de sanções que estão sendo criados, me parece que o efeito é mais via preço de commodities do que uma eventual grande queda de crescimento aqui dentro. Quer dizer, o Brasil não está imune, né? Como você falou, assim, nós temos alguns buffers, alguns colchões que nos protegem, não está imune, porque o canal de confiança, o canal de preços vai nos afetar, a Fabiana falou bastante do canal de confiança, mas o canal de comércio direto não deve ser tão relevante. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim dessa nossa conversa aqui, eu queria só destacar alguns pontos, então, primeiro, fazer uma consideração até de humildade nesse assunto, que o assunto está se desenrolando enquanto a gente conversa, o quadro pode mudar a qualquer instante, então as nossas considerações que são preliminares sobre esse tema, nós também estamos acompanhando de perto, né? As sanções estão sendo divulgadas enquanto a gente fala aqui com vocês, mas de toda forma nós estaremos por aqui, quer dizer, para apoiá-los, para que a gente possa atualizar esse tema quando for importante. Do ponto de vista das alocações e de preço de ativos, eu queria trazer bem rapidamente para esses temas, né? Então, primeiro, a Fabiana trouxe um assunto que eu acho que é importante. A inflação global, ela chama, de um modo geral, a alocação dos investidores para ativos reais vis-à-vis ativos nominais. Quer dizer, essa é uma tendência que a gente tem visto, né? E a inflação pressionada, as commodities subindo de preço, isso pode ser uma tendência. A gente não tem nenhuma recomendação específica, não é o nosso papel, nós não somos aqui, né, os especialistas de investimentos aí do banco que podem apoiá-los, mas no fim do dia, do ponto de vista macro, o que a gente está vendo sim um aumento da inflação global e, portanto, uma demanda maior por ativos reais, que podem ser inclusive ativos financeiros, não são só ativos físicos, mas ativos que tenham um paralelo com o universo de ativos reais. E vale aquela nossa conversa de sempre sobre o papel da diversificação, sobre o papel de avaliar apropriadamente seu apetite ao risco, ao mesmo tempo em que, né, estamos falando de uma possível até crise humanitária, terrível isso que a gente vive, mas do ponto de vista da alocação financeira, podem aparecer oportunidades de investimento, podem aparecer alguns temas interessantes para serem cobertos. Por isso, assim, vale a história de sempre. Cuide da sua diversificação, converse com o seu especialista, para que a gente possa, enfim, te apoiá-lo, montar a sua carteira de uma forma adequada ao seu nível de risco
e que a gente consiga atravessar esse momento, tomara, o mais breve possível, e com os seus recursos, com o seu patrimônio, com o seu portfólio adequado àquele tamanho de exposição que você queira tomar. Deixa eu devolver a palavra para você. A gente esqueceu de alguma coisa? Miriam, Fabiana, Cons, querem fazer algum comentário adicional do que a gente conversou? Então é isso, pessoal. Super obrigado, Cons, obrigado, Fabiana, Miriam. Foi ótimo ter esse papo aqui com vocês e vamos nos falando nas próximas semanas, certamente, com os desdobramentos desse assunto. Vocês podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, no LinkedIn de cada um de nós aqui. Nós publicamos alguns dos nossos temas no economiaemdia.com.br e todos os canais aí do Bradesco que vocês conhecem bastante bem. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau.